Chega mais, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet, porque hoje é dia de Copa do Brasil. Para você que tá perdido, hoje é quarta-feira, véspera de feriado, mas a bola vai rolar e tem um jogo importante. Ceará enfrentando o Palmeiras no Castelão, duelo de Série A. Isso. Na Copa do Brasil, o Palmeiras nessa não deu muita sorte, mas o Palmeiras viaja com quase o que tem de melhor, alguns desfalques como o Murilo, o Rafael Veiga, Berna. E pode ter hoje o Paulinho atuando como titular, quem sabe o Vitor Roque junto com ele, quem sabe o Estevão. Esse trio é muito esperado pela torcida e por muita gente, vai acabar em junho, então tem que aproveitar logo. E quem sabe os três juntos, os três jovens, se entendam e ajudam o Vitor Roque a ter mais oportunidades de gol. Mas tem uma pegadinha nessa história, Isa, que é o seguinte: a história nos mostra, recente do futebol, que o Paulinho não é um ponta. Não, se jogar de ponta vai dar ruim. Vai dar ruim, deu ruim no Atlético Mineiro. Em determinado momento, o Filipão colocou o Pavon pelo lado direito, o Hulk como centroavante e o Paulinho como ponta esquerda, ficou um horror, né? Então o Paulinho tem que jogar perto do centroavante. Para colocar o Paulinho em campo, ele vai ter que jogar com o Estevão centralizado, Vitor Roque ou Flaco Lopes e Paulinho numa dupla no ataque. Não dá para jogar com um trio ofensivo. Se ele colocar o Estevão pelo lado direito, o Paulinho lá na esquerda e o centroavante, independentemente de quem seja, vai dar problema. E vai dar problema pro Vitor Roque, pro Paulinho. Pro Paulinho, que o Paulinho não é esse cara. Paulinho, desde que surge no Vasco da Gama, é um jogador de associação, não é um jogador de linha de fundo. Então é um atacante para jogar mais perto do centroavante, numa dupla mesmo, né? E aí o Palmeiras pode jogar num 3-5-2, num 4-4-2, com os laterais passando bastante, o que eu acho que não vai acontecer hoje, porque o Abel Ferreira não tem o Mike, né? Ele vai jogar muito provavelmente com o Gia, ele não tem Mike e Marcos Rocha. Então ele vai ter que colocar um jogador de mais profundidade pelo lado direito. Esse cara é o Felipe Anderson. Ele jogou assim na Lazio, o melhor momento da carreira do Felipe Anderson foi jogando aberto pelo lado direito. E aí, para ter o Paulinho, precisa ter o Piquerez. Então, assim, é um quebra-cabeça. Você não pode simplesmente tacar o Paulinho lá e falar, se vira aí, meu camarada, porque aí o time não tem profundidade pelo lado esquerdo. Aí ele precisa do lateral passando o tempo todo. Então, tem uma pegadinha nessa história. Para você ter o centroavante, Vitor Roque, o Flaco Lopes, quem seja, e o Paulinho, você tem que ter dois laterais ou dois pontas que passem o tempo todo. É uma questão, é um quebra-cabeça complicado aí para o Abel resolver. Não é tão simples assim a montagem desse time do Palmeiras. O Abel tem competência para fazer isso, enfim. Ele pode abrir mão de um jogador no meio de campo, pode ser um dos volantes, para fazer um esquema desse, né? Um 4-4-2 com os dois meio-campistas pelos lados, Felipe Anderson por um lado, de repente o Facundo Torres pelo lado esquerdo, voltando bastante para fazer duas linhas de 4 e dois jogadores à frente na marcação. Falando sobre esse time do Ceará, Isa, é uma equipe boa que sustenta uma invencibilidade de 13 jogos no Castelão, palco da partida de hoje. O técnico Léo Condé é muito bom e vai ter o retorno do Fabiano na lateral, é um retorno importante. Tem um meio de campo de muita força e qualidade. Dieguinho, Sobral e Lucas Mugni. Sobral é bom jogador. Sobral é bom jogador, saiu do Ceará, foi para o Cuiabá, voltou à equipe do Ceará e o Dieguinho é incansável. Ele é o que se chamava de pitbull anteriormente, né? Aquele jogador que morde, que não para de jogar, e o Lucas Mugni dá a sustentação para a criatividade do meio de campo da equipe do Ceará. O Pedro Henrique me parece que ganhou a posição do Ailon, fez gol contra o São Paulo, inclusive, no último sábado, ex-jogador de Internacional e Corinthians. É um ponta, assim como o Galeano, que jogou no São Paulo Futebol Clube. E ele? Pedro Raul, né? O vice-artilheiro, ou um dos vice-artilheiros do Campeonato Brasileiro com 4 gols. O Arrascaeta é o goleador máximo da competição com 5 gols marcados. Então é um Ceará que tem qualidade, vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras, esse no Castelão. Então, vou colocar o QR Code na tela, já está aí o Glauco Genovese, diretor do programa, dá um show aqui na direção. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui acima, né? E você vai entrar
na capa do site bandbet.bet.br. Eu vou botar na tela para você agora as melhores oportunidades do mercado. E aí tem aqui, você clique no botão Copa do Brasil, tem aqui já Ceará e Palmeiras com a seção de Bandbet Multiplica, ou seja, odds turbinadas para esse grande jogo da Copa do Brasil. Ceará ou empate com ambas as equipes marcando. Esse é bom. Tá pagando R$ 3,50, Isa, contra R$ 3 da concorrência que está comendo poeira nessa história toda. Então não perca a oportunidade de fazer a sua fezinha nesse grande jogo de bola, duelo de Série A, hein? Entre Palmeiras e Ceará, no caso o Ceará, o mandante, o Vozão, jogando contra o Palmeiras no Castelão. Outra equipe muito tradicional, copeira, que é o Grêmio, vai entrar em campo. Um jogo mais fácil do que esse do Palmeiras, em tese, pelo menos, Isa. Em tese, CSA e Grêmio também fazem o confronto da terceira fase da Copa do Brasil, jogo em Alagoas, lembrando que o Grêmio nunca venceu jogando em Alagoas contra o CSA, então é um retrospecto negativo para ficar de olho, Berna. Felipão chegou ontem, deu entrevista coletiva, o Mano Menezes chegou há pouco mais de uma semana, o time ainda não venceu, mas não perdeu. A sequência é negativa para o Grêmio, mas pelo menos não há muitas derrotas. Dá para esperar muito desse Grêmio ou é ali um trabalho de manutenção e não dá para o torcedor sonhar? Eu acho que não dá para sonhar com muita coisa grande, não. Até porque eu não gosto do trabalho do Mano Menezes. Eu acho que o Filipão, como coordenador, não sei, tem muita identificação com o Grêmio, mas não sei o que pode acrescentar exatamente, né? O Filipão que ganhou Copas do Brasil com o Grêmio, né? Ganhou Libertadores em 1995 com a equipe gaúcha. Como eu disse, tem muita conexão, né, com o tricolor gaúcho, mas isso não necessariamente quer dizer desempenho, né? Mas tem um jogador nesse time do Grêmio que é pouco conhecido, que é um avião. É o Christian Oliveira, uruguaio, que pode jogar nas duas pontas. Ele estava no LAFC da MLS, né? Jogou no Pearol, jogou no Boston River. É um jogador sensacional, tem pouca gente olhando para esse cara, então fique ligado você que assiste ao Band Placar, nesse jogador que é uma joia do futebol uruguaio. Como eu disse, é um ponta que pode jogar pelos dois lados. Eu acho que hoje ele vai jogar pelo lado esquerdo, com o Edenilson fazendo mais à direita, né? Ele não é um ponta, o Edenilson é mais um meia pelo lado direito. Cristaldo centralizado, atrás do Martin Braithwaite. Uma dupla de volantes de qualidade, né? O Dodge, ex-Fluminense, ex-Santos, ladeado pelo Vilhaçante, esse sim, paraguaio, bom jogador de bola. O time do CSA tem um bom técnico, Igor Magalhães, que dirigiu já o Vila Nova. Gosto muito desse treinador, então pode levar alguma complicação para o time do Grêmio. E claro que Bandbet tem as melhores oportunidades do mercado para esse jogo de bola entre Grêmio e CSA. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima de mim. E aí, mais uma vez, você vai entrar na capa do site. Já está aqui na seção Copa do Brasil. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense vencendo o jogo com mais de 2,5 gols marcados na partida, pagando R$ 3,90. É claro que vale uma fezinha nesse jogo, contra R$ 3,10 do mercado em média. Tem Copa do Brasil, mas tem ela, a UEFA Champions League, com mais uma noite de Champions, agora no Estádio Olímpico de Montjuïc, na bela Barcelona. Que cidade espetacular, Montjuïc, que fica lá em cima, você observa a cidade inteira lá de cima, no oeste de Barcelona, um lugar muito bonito, que foi o Parque Olímpico, né, dos Jogos de 1992, Isa. Em busca da orelhuda, hoje tem Barcelona Inter de Milão. O Barça pode ter uma temporada histórica, memorável, venceu a Copa do Rei em cima do Real Madrid no fim de semana, é o líder de La Liga e pode chegar à final da Champions League. Seria uma grande temporada para o time do Barcelona. Agora a Inter estava pertinho do campeonato italiano mais uma vez, deu uma tropeçada e agora pode ficar sem. Então é melhor colocar suas forças hoje na Champions League. E acho que até positivo para o time do Inzaghi, Berna, um sinal de alerta. Pô, se eu jogar mais ou menos aqui, eu vou ficar sem nenhum título esse ano. A questão é, a Inter tomou 2 choques de realidade em uma semana. Já tá bom de choque pro torcedor. Perdeu pro Milan na Copa Itália, acabou sendo desclassificado. Aliás, tomou um vareio do Milan, foi 3-0 esse jogo, com o Reinders, jogador holandês, arrebentando na partida. Perdeu para Roma no final de semana pelo Campeonato Italiano, viu o Napoli assumir a liderança de forma isolada, vencendo o Torino, né? E está numa situação muito complicada na Série A e na Copa Itália já foi embora.
Então, tem a Champions. Precisa ganhar do Barcelona. A questão é, o primeiro jogo é em Montjuïc. Empatezinho tá bom pra Inter. O empate tá bom para ele. Esse time da Inter é muito bom, muito bem treinado pelo Simone Inzaghi, irmão do Pippo Inzaghi, né? O Simone Inzaghi, inclusive, começa a carreira como técnico, começa a se destacar, vai na equipe da Lazio, aí é contratado pela Inter e levou esse time da Inter como underdog à final da Champions em 2023 e complicou muito a vida do Manchester City, né? O Manchester City só ganhou aquele jogo por causa do Ederson. Lukaku perdeu um gol incrível naquela partida, Lukaku que ironicamente hoje é jogador do Napoli. Então o Simone Inzaghi vai armar um time com 3 zagueiros, né? Eu acho que ele vai entrar em campo com Bissek, Acerbi e Bastoni. 3 jogadores de muita qualidade no meio de campo, né? Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, com o Thuram. Acho que retornando, ele tinha um cansaço muscular, ficou fora das últimas partidas da Inter. Na final, na semifinal não tem cansaço. Não tem cansaço muscular, não era uma distensão, era um cansaço muscular. Ficou fora contra o Milan e contra a Roma. E aí o Lautaro Martinez fazendo a dupla de ataque com ele, com o Dumfries, que é um holandês muito bom pelo lado direito, e Federico Di Marco ou o Carlos Augusto pelo lado esquerdo, né? E a gente olha para o Barcelona e vê problemas nesse time do Barça. Embora tenha conquistado a Copa do Rei num jogaço contra o Real Madrid, fez um segundo tempo muito ruim naquela partida com o Rafinha perdendo muitos gols, sempre entrando pelo lado esquerdo e chutando bolas para fora. Um Barcelona que tem um miolo de zaga com, para mim, um jogadoraço, que é o Íñigo Martínez, que fez uma partidaça contra o Real Madrid, e o Cubarsí, né? Pelo lado direito, o Koundé, autor do gol do título, não é um lateral que suba tanto, ele é um híbrido ali de lateral e zagueiro, mas fez uma partida competentíssima contra os merengues. E pelo lado esquerdo não vai ter o Baldé. E aí entra Gerard Martin, que fez uma péssima partida contra o Real Madrid. O goleiro é o Wojciech Szczęsny. O Szczęsny estava aposentado, tá? Aí o Ter Stegen se machuca, o Barcelona liga e fala, meu camarada, precisamos de você. O Szczęsny fez uma Copa do Mundo espetacular pela seleção da Polônia. E ele aceitou. Pô, melhor que muitos goleiros hoje. Muito, ele agarrou muito contra o Real Madrid, né? Então é um time que começa por um belo goleiro. O Szczęsny, para mim, sempre foi um goleiro subestimado, tanto que colocou o Buffon no banco de reservas na Juventus, né? O Buffon, um dos maiores da história. Mais à frente, no meio de campo, tem Frenkie de Jong, escola holandesa de meias, né? Um meia de muita qualidade, pode jogar como um zagueiro também, um terceiro zagueiro centralizado. E o Pedri, craque. Dani Olmo mais à frente, com Lamine Yamal, Rafinha e Ferran Torres, né? Uma vez que o Robert Lewandowski deve perder essa partida. Você não traz o Lewandowski para jogar contra o Getafe, o Alavés, o Valladolid. Você traz o Lewandowski para grandes jogos. E, infelizmente, num deles ele já ficou de fora, na final da Copa do Rei, e no outro, contra a Inter, hoje também deve ficar de fora. Então é claro que BandBet tem as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí você vai acessar a capa do site bandbet.br. .bet.br, melhor dizendo. A gente está na aba Copa do Brasil, eu vou colocar aqui na aba UEFA Champions League. E aí você tem BandBet Multiplica, eu sempre falo sobre BandBet Multiplica para você, com odds turbinadas, com o Barcelona ganhando o jogo, tem de ganhar essa partida não é no Camp Nou, o Camp Nou está passando por reformas, é no Estádio Olímpico de Montjuïc. E o Rafinha marcando a qualquer momento. O Rafinha que jogou mal contra o Real Madrid. Jogou mal, mas venceu. Venceu, né? Mas ele perdeu muitos gols naquela partida, né? O mercado está pagando em média R$3,25. Bandbet.bet.br para essa combinadinha Barcelona e Rafinha marcando, está pagando R$3,80, meu amigo. Então não perca essa especial para você na BandBet. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.